Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 52, o caminho. Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar de algo que provavelmente você já ouviu falar e que eu andei refletindo sobre isso por conta dos livros que eu já li, que eu tô lendo no momento, e sobre a vida. Por quê? O que é a vida? O que eu acredito que é a vida? Que nós estamos aqui na Terra para a gente passar por um processo de evolução. Então, a nossa experiência na Terra é esse momento que a gente vai estar evoluindo como a alma e tudo mais, como o nosso ser, nosso primeiro que a gente fala, o nosso eu maior, para a gente evoluir. Então, como que uma pessoa evolui, como que a gente cresce? Isso, para todas as coisas que você vai ver na vida, acontece esse crescimento acontece, não é de uma hora para outra. São etapas, são caminhos, são coisas que a gente vai fazendo aos poucos, no dia a dia, para que a gente cresça, que a gente tenha mais maturidade e tudo mais. Como eu já falei, eu acredito que maturidade é um acúmulo de experiências que a gente teve. Então, o que eu queria focar nesse episódio é que o caminho que a gente tem a seguir para a gente chegar no nosso objetivo, ele é muito mais importante do que o objetivo em si. Porque o caminho, ele nos transforma em uma pessoa muito diferente. A sua vida muda não quando você então chegou nesse objetivo, mas sim com o processo. Os dias, as atividades, as tarefas, os obstáculos e tudo o que você precisou enfrentar até chegar lá. Perceba em todos os objetivos que você já conquistou na vida e compare você antes e depois que você chegou nesse objetivo. Nós precisamos pensar no caminho, no passo a passo da vida, pois é ali que mora a felicidade. A gente não pode ficar esperando chegar no objetivo para ser feliz. A gente precisa degustar daquele caminho, a gente precisa apreciar, a gente precisa amar o processo. Aí eu lembro do Gary Vee, que ele sempre fala que ele gosta do processo de chegar aonde você quer chegar. Por exemplo, ele tem um objetivo dele, que é comprar uma equipe de futebol americano, que é o Jets de New York. Esse é o objetivo que ele fala que ele quer muito. Só que ele fala que o legal disso é esse processo, esse caminho até chegar lá. Ele falou, eu até nem sei o que vai acontecer quando eu conseguir. Porque o processo, toda essa minha euforia para chegar até lá, é que faz isso ser tão gostoso de viver. Eu penso até, por exemplo, quando a gente organiza um casamento, a gente organiza uma festa, quem faz essas organizações sabe que o processo de organizar, de pensar o que vai ser, como que vai ser, é tão gostoso quanto a festa em si. Então, que a nossa vida seja essa festa, a gente tem que gostar desse processo, desse passo a passo para a gente chegar aonde a gente quer. E, por exemplo, aqui em casa, nós quatro, a gente gosta muito de viajar. E não importa para onde, a gente gosta de viajar. Vamos viajar, vamos viajar. Entra no carro e vamos viajar. A gente gosta desse momento. A gente tem
A gente para comer, a gente conversa, às vezes a gente faz uma brincadeira dentro do carro, mas a gente gosta desse processo de viajar. Então a gente não se importa que a viagem seja longa, porque a gente gosta de curtir esse processo. Sim, a gente gosta muito de chegar no destino final. Sim, a gente não fica só rodando e volta para casa. Essa não é a viagem. Pra gente a viagem é chegar em algum lugar. Mas nesse até chegar lá, a gente tá curtindo esse processo, a gente está vendo por onde a gente passa, a gente está conhecendo os caminhos dos lugares por onde a gente está passando. Então, assim, a gente sempre escutou na vida que para ter sucesso a gente precisa ter metas e objetivos grandes e que eles sejam bem claros. Sim, isso é extremamente importante, mas mais importante que isso é saber o caminho é passar o processo até chegar lá. A gente precisa então pensar o que eu posso fazer hoje para chegar mais perto do meu objetivo. A gente não adianta ter só algo claro, eu quero sim, eu quero ter um carro lindo e maravilhoso. Vamos pensar numa coisa, num objeto. Eu quero ter esse carro. Mas o que eu vou fazer para chegar até ele? Eu vou precisar economizar dinheiro, vou precisar mudar algumas coisas para arranjar algumas coisas na minha vida para que sobre um dinheiro e então um dia eu possa comprar esse carro. Mas eu comecei. O que eu comecei? Eu comecei a estudar a minha situação financeira, eu comecei a perceber aonde eu gasto, aonde eu não gasto, eu comecei a ver coisas que eu nem imaginava que eu ia ver se eu não tivesse tido esse objetivo de comprar um carro. Porque eu comecei a me concentrar em coisas pequenas. Mas olha, se eu deixar de comprar isso, é um dinheirinho a mais que eu tenho aqui, isso vai mudando você. Você começou a ter consciência de outras coisas que não tem, às vezes, nem nada a ver com o carro, mas sim com a tua vida, por exemplo, com a tua vida financeira. Quantas vezes você trabalhou para chegar a uma certa posição, uma certa carreira e depois viu que não era aquilo que você imaginava? Então, voltando no meu exemplo do carro, eu estou ali organizando as minhas finanças, pensando, fui guardando. Quando eu cheguei no momento que eu tinha aquele dinheiro, nessa hora eu penso, mas eu nem quero tanto esse carro assim. Eu vi que com as contas que eu arrumei e tudo mais, eu consigo guardar dinheiro e consigo pensar em outra coisa que eu queira muito mais do que ter um carro. Eu quero viajar, quero fazer outras coisas. Então você acaba se transformando em outra pessoa, porque antes queria tanto esse objetivo e você mudou. Começou a dar valor para pequenas coisas, começou a dar valor para pequenas poupanças que você faz. Então, o processo para chegar lá te transformou em outra pessoa. Pode sim que você chegue no final e fala, não, eu ainda quero, isso é realmente isso que eu quero. Então, você vai lá e compra e você conquista o seu objetivo. Mas o interessante é a gente pensar nesse processo que a gente passou para chegar no objetivo. Por exemplo, quando você quer se formar, você quer ter uma formação acadêmica em, engenharia, em psicologia, em qualquer coisa que você sempre sonhou. Para você chegar e você ter esse título, essa formação acadêmica, você vai precisar passar por um processo. Serão anos de estudo que você vai aprender coisas que você nunca viu na vida e isso vão te transformar. A cada ano que vai passando, na verdade a cada dia que você vai aprendendo uma coisa nova, você vai se transformando numa pessoa diferente. Então você é aquela pessoa que quer ser uma psicóloga, para a pessoa que se tornou uma psicóloga, vocês são pessoas totalmente diferentes. A gente sabe hoje que se a gente pudesse voltar atrás, ou se a gente olhar para trás e ver como que era a nossa maturidade quando a gente começou a faculdade e a maturidade depois que a gente terminou ela, a gente vê o quanto a gente muda, como somos diferentes. Então, mais importante do que ter conquistado aquela formação acadêmica foi o processo que você passou por ela. Eu, por exemplo, eu sonhava em ser consultora financeira.
E eu sonhava ser consultora financeira do centro financeiro que eu sou, que eu estou hoje. Por quê? Porque eu trabalhava antes no Desjardins, que é a empresa que está por trás dessa corretora que eu trabalho, e eu conhecia o processo interno deles, olhando de fora, porque eu trabalhava na parte administrativa. Então eu conhecia o nome e o volume, o tamanho de cada centro financeiro que a gente trabalhava ali, e eu sabia que a CT de Montcalm, que é a corretora que eu tô hoje, era a maior e a melhor corretora do Canadá ali, para aquela corretora. Então, dentro do Desjardins, a CT de Montcalm, que é o nome, era sempre a melhor. E eu morava perto do escritório da CT de Montcalm. E nessa época, então, eu trabalhava no Desjardins, eu ia e voltava de ônibus para o trabalho. E na minha volta do trabalho, eu passava na frente do escritório. Eu passava sempre na frente do escritório e eu lembro, tenho muito vivo na minha cabeça, eu passando por ali no ônibus, sentada e olhando para aquele escritório e sempre me imaginando entrando ali, sempre me imaginando entrando como consultora financeira. E fiz isso por vários dias. Todo dia que eu passava ali, eu falava, eu quero trocar esse trabalho que eu tenho hoje, porque eu quero ser consultora financeira ali. E eu nem imaginava a metade das atividades que um consultor financeiro fazia. Na minha cabeça, eu só sabia que o consultor financeiro ajudava pessoas. Então, eu decidi que era isso que eu queria trabalhar. E eu queria trabalhar naquela corretora, naquele escritório, naquele departamento ali. Então, eu passava todo dia ali me imaginando trabalhando ali. E quando eu consegui ter uma chance para entrar, né, e ser consultora financeira nessa corretora, eu saí da reunião, que foi como uma entrevista onde eu fiz para entrar ali. Eu falei, tudo bem, a gente quer você, só que você tem que passar por algumas provas para você tirar a tua licença de consultora financeira. E saí de lá com mais 7 apostilas, uns livros gigantes que eu tinha que estudar. E ela falava assim, bom, o tempo é teu. O quanto antes você fizer as provas, antes você começa a trabalhar. E eu queria conseguir estudar tudo aquilo num dia e fazer a prova no dia seguinte. Mas é impossível. E eu precisava, então, respeitar esse processo. Apesar da minha ansiedade, eu precisava respeitar esse processo que era estudar e aprender tudo que eu tinha que aprender para tirar minha licença. E esse processo de estudo foi fantástico, porque eu aprendi tudo que eu ia poder transmitir para os meus clientes, tudo que eu precisava aprender sobre o Canadá. Eram informações, eu tinha provas em inglês, provas em francês. Então, assim, eu melhorei muito meu nível de francês, meu nível de inglês, só nesse processo de estudo. Então, quando eu consegui tirar as minhas licenças, foram 7 provas que eu fiz. Quando eu consegui tirar a licença, eu já era uma outra pessoa. Eu já estava assim, a Andréia que começou a estudar e a Andréia que terminou, já era uma outra pessoa. Então, muito mais importante que o meu objetivo de tornar consultora financeira foi esse processo que eu passei, que foi ali que eu me tornei conselheira financeira, foi nesse processo. E não lá no final, quando me deram o papel dizendo agora você tem a licença. Então esse processo me transformou. Foi o tempo estudando que me transformou. E também foi, com o tempo passando, o dia a dia como consultora financeira que foi me transformando. Cada dia, cada nova experiência, cada novo assunto que eu ia aprendendo, porque a gente tem que estar todo dia estudando, todos os dias. Você, como consultor, você tem que estar estudando. Eu comecei a ver coisas que antes eu gostava bastante, que eu fui perdendo interesse, que já não era muito aquilo que eu queria, e outras coisas que eu não tinha tanto interesse, que eu fui me interessando mais e me descobrindo em outras coisas. Então, o meu tipo de consultora financeira foi mudando também com o processo, com o dia a dia. Então, a gente tem que pensar que a vida é isso, é esse processo, é essa transformação que a gente faz todo dia. Eu sempre falo aqui, leiam livros, leia muito livro, se interesse pelo assunto. Se alguém te contou alguma coisa, vai entender por quê, da onde vem aquilo. Queira saber mais,
porque esse processo ele te transforma, ele muda você numa pessoa muito diferente. A gente sempre quer buscar uma mudança na vida, certo? Todo mundo quer um pouco melhor. Ou você vai dizer, não, tá bom, do jeito que eu tô, assim, chega, não quero saber mais nada. É difícil, todo mundo quer aprender mais. Então eu te convido, escute mais coisas boas, escute mais informações que te interessem, algo que vai te acrescentar. Leia livros sobre o assunto, leia livros sobre o que você poderia passar horas estudando. O que seria? O que seria esse assunto que você, se te deixasse, passaria o dia estudando e aprendendo sobre isso? Você vai se transformar numa pessoa muito melhor. Então, esse passo a passo é que transforma a gente. É esse um pouquinho a cada dia, um podcast a cada dia, um livro a cada dia, um exercício a cada dia. Essa um pouquinho da mudança da alimentação a cada dia que vai te transformar numa pessoa muito melhor. Beleza? Então vamos focar no caminho. Perceba se o caminho que você está andando hoje ele está te levando para algo muito melhor na tua vida ou não. E é um pouquinho a cada dia. Não se incomode com coisas grandes. Nossa, mas eu não consigo transformar tudo isso hoje. Não, é um pouquinho. O que você consegue fazer hoje, um pouquinho, que vai levar o teu dia. Vai ficar muito melhor daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, mas você vai agradecer por ter começado agora. Então veja o seu caminho, cuide do seu caminho, que essa é a tua vida. A felicidade está no teu caminho. Quando você chegar no teu objetivo, você vai estar feliz porque você passou por tudo que você passou e hoje você é uma pessoa muito melhor. Beleza, gente? Muito obrigada e até amanhã! Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!